Aqueles que quiserem me acompanhar na leitura, eu peço para que vocês busquem lá o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Esperar um pouquinho o pessoal encontrar. Nós temos também já no telão, quem quiser acompanhar no telão, alguns aí na Bíblia de papel, outros já com os aplicativos digitais. É bom o pessoal com a Bíblia papel, que a gente já sabe se o pessoal achou ou não, né? Parou o barulho de folhinha, já achou. O aplicativo fica mais complicado, né? Amém? Todos que procuraram acharam? Aleluia! O texto diz assim: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Amém? Eu queria que você pulasse agora lá para o capítulo 17, versículo 32. Um capítulo à frente, capítulo 17, versículo 32. O texto diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu, o teu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacenta as ovelhas do meu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma das ovelhas do rebanho, eu saía atrás dele, eu feria e o livrava as ovelhas da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Amém? Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma noite, por mais um culto de quarta, Senhor, na Tua presença, porque cremos que só chegamos até aqui porque Tu tem nos ajudado. Que Tu possa, Senhor, facilitar o nosso coração e a nossa mente para que a gente entenda, Senhor, tudo aquilo que Tu vai derramar sobre nós, porque cremos, Senhor, que o nosso encontro aqui não é um acaso, não é uma escolha nossa, somente nossa, mas uma escolha Tua que já nos escolheu primeiro. Que Tu possa, Senhor, derramar sobre nós a porção que Tu preparou, para que tudo aquilo que nós possamos receber essa noite, Senhor, através da Tua graça e misericórdia, possa transbordar em todos os lugares que nós estivermos, para que a gente possa literalmente ser usado nas Tuas mãos como uma verdadeira ferramenta viva, Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio que dificilmente terá passagens e textos bíblicos que nós vamos trazer aqui, aquele que sobe a plataforma, que você nunca tenha lido, que você nunca tenha estudado, porque cremos que estamos aqui no meio de um povo cristão que busca na palavra do Senhor a direção, esclarecimento daquilo que precisa para crescer, para se desenvolver. E a história de Davi é uma das muito conhecidas, por conta da luta dele contra Golias e a vitória dele, em nome de Deus, que derrotou aquele gigante onde muitos se amedrontaram. Ele, sendo o mais novo, venceu, porque foi em nome de Deus. E essa palavra brotou no meu coração, porque essa semana eu comecei a lembrar de um termo que eu sempre uso, e usei aqui hoje à noite, ainda com o irmão que estava lá na porta, quando eu chego para ministrar nas quartas-feiras, e muitas vezes quando o Senhor me chama para ministrar no domingo, e eu recebo o convite através do nosso querido Bispo Fernando, as pessoas que me conhecem já sabem o meu jeito de me comportar, o jeito que eu fico quando eu vou ministrar, porque todo aquele que ministra dificilmente fica calmo, fica tranquilo. A gente acaba demonstrando um pouco o nervosismo e o temor, porque subir numa plataforma é fácil, para você falar sobre você, mas para falar sobre Cristo Jesus, você tem que se preparar, você tem que saber que não é de qualquer maneira, você tem que buscar conhecimento, tentar entender aquilo que o Senhor quer entregar para a igreja, porque nós somos só mensageiros. Então isso mexe com a gente, porque nós somos seres humanos, somos limitados e dependemos da graça e misericórdia do Senhor para que tudo aqui aconteça conforme Ele.
Então a gente sobe sempre com aquele temor para que a gente não estrague uma mensagem que vem pronta. O Senhor entrega a mensagem pronta. Nosso único dever e obrigação é não estragar aquilo que o Senhor vai fazer. Mas esse dever de não estragar nos gera essa preocupação e acabamos demonstrando isso para as pessoas. E as pessoas que já caminham com a gente, nos conhecem, sempre falam: é tu que vai ministrar hoje, né? Quando é domingo, né? Não, sou eu, porque eu já notei que está meio nervoso, está meio inquieto. E eu sempre brinco com as pessoas, quando eles dizem assim: é tu que vai ministrar? Eu digo: sim, hoje é o que tem, é o estagiário. Eu sempre brinco com esse termo, né? Eu sempre uso isso e nunca me toquei exatamente por que eu falava sempre isso, mas eu sempre brincava com essa situação. Hoje é o estagiário. O pessoal mais graduado não veio hoje. E a minha intuito de falar que eu sou o estagiário nunca é para menosprezar aquilo que eu faço, e muito menos menosprezar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O meu chamado é pregar o Evangelho, mas sempre me colocando numa situação de aprendiz. E eu sempre peço para o Senhor guardar no meu coração para que eu, estando aqui na plataforma, eu sempre lembre que eu só estou aqui porque o Senhor decidiu me usar. E se Ele parar de me usar, eu volto a ser o simples Jean, como eu sempre fui, com só os problemas e só as preocupações que todos nós temos. Mas eu sempre uso esse termo, me colocando nessa situação. E eu comecei a procurar entender um pouco mais o que é um estagiário. O estagiário é aquele que é contratado e, através da prática, busca aprendizado, busca a perfeição, aperfeiçoar aquilo que foi chamado para fazer. É aquele que, quando entra e é contratado para fazer algo, está sempre sendo supervisionado por alguém, acompanhado para que faça as coisas conforme foi pedido para fazer, que não faça pelas suas vontades e nem no seu tempo, mas no tempo daquele que pediu para que fosse feito, da maneira que fosse feito. Estagiário é aquele que muitas vezes faz o que ninguém quer mais fazer. Se você talvez trabalhar numa empresa que tem essa opção de estágio, você sabe que muitas vezes a gente foi maldoso com o estagiário. Tem alguma coisa chata para fazer? Não, pede para o estagiário. Tem que limpar o arquivo? Não, fala para o estagiário. Quem nunca foi estagiário aqui? Que vai lá trabalhar, fazer, só mandaram eu porque eu sou estagiário. Estagiário é aquele que faz coisas que ninguém quer mais fazer. Vai em lugares e mexe em coisas que ninguém quer mais tocar. Mas também é aquele que se entende e se coloca como um bom estagiário, não perde a oportunidade de aprender de tudo um pouco de onde está. Porque ele quer valorizar a chance que teve, a oportunidade que foi dada, a porta que foi aberta. Então tudo aquilo que ele tem para aprender, ele começa a aprender de tudo um pouco. Então acaba às vezes virando um coringa na empresa. Às vezes pode ser um rapaz mais novo, ou uma moça mais nova, ou alguém com um pouco mais de idade, mas entra pelo cargo de estagiário e é aquele que às vezes, olha, está corrido aqui, me ajuda com isso, faz isso aqui para mim, resolve isso, porque notaram que se tornou um bom estagiário. E muitas vezes é isso que nós não entendemos. Como um bom estagiário, ele precisa ser proativo, estar sempre um passo à frente, enxergando as necessidades, não fazendo somente aquilo que ele sabe que tem que ser feito, mas aquilo que precisa ser feito. Olha ao seu redor e vê a correria de cada um e quando pode estende a mão. E usa isso como uma ferramenta para se aperfeiçoar, para crescer, absorver o conhecimento, porque aquilo faz ele crescer, se desenvolver e capacita, talvez para ficar no lugar onde está, ou para que outras portas sejam abertas, para que ele continue sendo cada vez mais um bom profissional. Muitas vezes a gente passa despercebido, mas um bom estagiário é aquele que quando tem que fazer algo que não precisa, que ninguém quer mais fazer, quando tem que fazer a coisa chata, o serviço cansativo, aquele serviço mais sujo, se ele é um bom estagiário, ele usa isso para se capacitar e impulsionar a sua carreira, impulsionar a caminhada dele para cada vez ser alguém melhor. E aí quando nós olhamos para o texto que nós lemos agora, vemos Davi, e eu vejo Davi como um bom estagiário. E quando eu falo isso, eu não venho aqui para
valorizar demais um cargo de estagiário e não que não tenha o seu valor. E também não venho aqui para menosprezar a história de Davi, o grande rei Davi, ou colocando numa posição de estágio. Mas fazendo essa analogia para que você entenda que muitas vezes aquele que faz o que ninguém quer fazer, está no lugar onde ninguém quer estar, aquele que é o menos improvável, aquele que na cadeia da hierarquia é aquele que se tem menos responsabilidade, é aquele que se espera menos, é aquele que faz mais. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós vimos que ele vive num ambiente onde ninguém queria fazer mais nada. Era o 8º filho de uma família com 7 filhos, que estavam em casa quando Saul chega para entregar a unção que o Senhor mandou entregar. O próprio Saul se engana quando chega, achando que já era o primeiro, o mais velho, e o Senhor diz: não se engane com a aparência, com o porte, com a altura, não é esse. Eu não vejo isso, eu vejo o coração. Vivia num ambiente onde ele era o menos improvável. Os irmãos já acreditavam que estavam no nível onde, tipo assim, isso aí eu já não faço mais. Esse negócio de acordar cedo para acordar de ovelha, não, eu já estou mais velho, eu já estou no outro nível. 3 deles eram soldados do rei Saul, já estou no outro nível, eu já sou guerreiro, já sou soldado. Isso aí não é para mim, isso aí é para o mais novo, isso aí é para o estagiário. Já estou no outro nível, estou no nível de já descansar, ficar paradinho, faço só aquilo que é meu, porque eu já ganhei esse espaço, já lutei por isso, aqui é onde eu estou. O pessoal de baixo que faça isso. Eu não quero mais fazer a parte suja do negócio, eu não quero mais fazer o serviço braçal. Davi era o mais novo, Davi era o menor, era o mais improvável, mas se tornou rei. Foi um bom estagiário. E muitas vezes a gente esquece o poder de ser um bom estagiário. Muita gente perde a oportunidade de viver o seu grande propósito, o seu grande chamado em Cristo Jesus, porque espera reconhecimento de pessoas, espera reconhecimento de família, de amigos, da própria igreja, e acaba parando de fazer aquilo que foi chamado para fazer, porque já não basta mais um chamado do Senhor, uma unção do Senhor, mas necessita de um aplauso da plateia, e acaba não fazendo o que precisa fazer. Mas quem é um bom estagiário, faz aquilo que ninguém quer fazer, para ser colocado em lugares para realizar coisas que nenhum outro seria capaz de realizar, pelo seu posicionamento, por não fugir do trabalho sujo, do trabalho difícil, do trabalho que ninguém quer fazer, porque entendeu que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu faço o que Cristo fez, busco quem ninguém mais quer buscar, paro para ouvir quem não quer nem mais ser ouvido, paro para ser visto por quem já nem enxerga mais. Mesmo caminhando, sou encontrado por pessoas que vêm tocar em mim, crendo que eu carrego uma unção do Senhor e de mim sai cura, porque o Senhor disse: vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. O que impede uma pessoa de curar, de tocar em você e com a unção que você carrega, cheio do Espírito Santo, ela ser curada? Você ainda não encontrou em você a alegria de ser um bom estagiário. O que nós temos que entender é que muita gente vai estar em lugares mais importantes que nós. E muitas vezes deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito porque começamos a olhar para aquele que está mais longe, fazendo mais, ganhando mais, realizando mais, mas esquecemos que o Senhor quer ver em nós um coração maior e melhor do que aqueles que estão talvez mais longe, fazendo coisas mais importantes, mais relevantes. Mas mais relevantes para quem? Para o mundo? Para a sua boa vontade? Para os seus desejos? O Senhor busca corações que busquem fazer coisas relevantes para o reino, para o Senhor, para as pessoas, sendo Cristo, servindo pessoas, buscando pessoas, tratando pessoas, estendendo as mãos para pessoas, olhando para as pessoas como Cristo olhou, sendo um bom estagiário.
Três irmãos de Davi eram soldados, mas se esconderam atrás dos morros com medo de Golias. Não quiseram fazer aquilo que Davi fazia, porque aquilo fica para o estagiário. Mas foi aquilo que Davi, como um bom estagiário, fazia, que o capacitou para fazer aquilo que um soldado não teve conta de fazer. Derrotou Golias, um gigante. Um exército todo não deu conta de fazer, com todo o treinamento que eles tinham, para fazer aquilo que um que se colocou como um bom estagiário do Senhor fez, com um estilingue e uma pedra. Porque quando ele fazia e cuidava daquilo que o pai mandou cuidar, ele fazia com zelo. Fazia sabendo que era Deus que usava, porque quando ele fala para Saul, ele disse: Deus, o mesmo Deus que fechou a boca do leão e do urso, aquele fará eu ganhar desse incircunciso. E muitas vezes deixamos de viver grandes coisas e sermos preparados para viver grandes coisas, porque hoje o Senhor te coloca para lutar contra leões e ursos. E esses leões e ursos são as aflições que o Senhor disse que nós passaríamos. Vocês passarão por aflições. E aí você talvez fala: meu Deus, eu estou passando... meu Deus, pastor, tu não imagina quanto leão e quanto urso. Mas se você está aqui até hoje, nenhum deles conseguiu te matar, porque você continua fiel àquele que te chamou para servir. Se você chegou aqui, você pode ter várias cicatrizes de mordidas e de ataques, mas não tiraram a vida de você, porque você continua aqui, porque o Senhor continua sendo fiel. E isso tem te capacitado para daqui a pouco o Senhor te colocar no lugar de reino. Reinar na sua vida, reinar no seu casamento, reinar na sua família, reinar no seu trabalho, não para você, mas para você dizer: eu só estou aqui porque em todos os lugares onde eu precisei travar uma batalha, Deus estava comigo, fechando a boca do inimigo, e por isso eu cheguei até aqui, por honra e glória daquele que me chamou para ser o seu estagiário. Mas sempre vai depender de nós uma decisão. A quem eu quero servir? Aquele que me dê altos cargos? Ou aquele que me chamou para ser um estagiário? E se nós olharmos para a nossa vida como um bom cristão, nós vamos passar a nossa vida toda sendo estagiários. Estágios para quê, pastor? Para um dia nós sermos promovidos para o único cargo que tem para aquele que é um bom estagiário. Seremos promovidos para estar com Deus na Nova Jerusalém, adorando e servindo o Senhor por toda uma eternidade. Esse é o nosso cargo. Enquanto isso, todos nós fomos chamados para ser um bom estagiário. É um cargo supervisionado. O Senhor está olhando para você todo o tempo. Davi foi provado, foi tratado, foi treinado, cuidando das ovelhas do pai. E você, o que tem feito com as ovelhas que o Senhor te deu para cuidar? O primeiro leão e o urso que aparece, você larga. Eu sei que muitos aqui podem estar fazendo a mesma coisa, mas como eu não sei da história e da caminhada de cada um, eu vou usar aqui de exemplo nosso irmão Fernando aqui. Fernando está aqui e toda quarta-feira vem com o parceiro dele de jiu-jitsu. O professor bate nele no tatame, ele traz aqui para o senhor bater no professor dele, para o professor dele ficar mais firme, mais forte. Trabalha e todos os dois têm seus compromissos diários. O Fernando tem várias coisas, empresário, um monte de preocupação, mas qual é a maior preocupação dele? Na quarta-feira estar aqui com o irmão, fortalecendo e se enchendo da palavra do Senhor. Uma ovelha que com certeza o Senhor colocou no coração dele, dizendo: cuida dessa ovelha, não deixa um leão e nem um urso matar ela, porque eu darei força para você para derrotar todos eles. E o que você tem feito com as ovelhas que o Senhor tem colocado? Muitos de nós chegamos aqui na presença do Senhor questionando grandes cargos e ainda não aprendemos a ser um bom estagiário. O Senhor nos chamou para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Aquele que na sinaleira abre o vidro para dizer, talvez para o morador de rua, aquele que está em situação de rua, que talvez não tenha mesmo o que ter, não tem o que dar. Eu sou um que não ando com dinheiro. Hoje em dia é muito digital, é cartão, e a gente realmente não tem, e é um erro. A gente tem que andar sempre com um trocadinho para dar para alguém. Trocadinho, um modo de dizer, né? A gente não tem que dar migalha para os outros, mas tem que ter sempre algo de valor em dinheiro para que a gente entregue.
Ah, pastor, mas vai usar para droga, vai usar para aquilo. Para que ele vai usar não interessa, mas é uma oportunidade de ofertar na vida dele e ofertar uma palavra, não é só o dinheiro, é o momento de eu entregar uma palavra, e mesmo não tendo o que ofertar, eu tenho algo a dizer. Existe um Deus que quer te tirar dessa situação e vai te colocar como alguém que vai prosperar ao ponto de ajudar aquele que hoje está pedindo, e um dia também sairá dessa vida através de você, que vai entender que muito mais do que a sinaleira pode te dar, os céus podem derramar sobre a tua vida. Mas quem é o bom estagiário que vai fazer isso? Nós estamos sendo um bom estagiário. O Senhor nos supervisiona. O Senhor entrega a nós situações para que a gente vá se capacitando. Na prática, vamos nos profissionalizando no reino de Deus, passando por situações. Como é que você vai dizer que o Senhor muda uma situação financeira se você nunca passar por uma dificuldade? Como é que você vai dizer que o Senhor é aquele que resgata um casamento se você tem medo de pedir para o Senhor um socorro, porque não sabe se Ele vai responder, e o Senhor está dizendo, igual falou para o cego Bartimeu, o que você quer? Parece ser óbvio, mas o Senhor precisa que nós verbalizamos aquilo que desejamos. O Senhor já sabe o que nós queremos e pensamos antes mesmo de a gente falar, mas quando nós falamos, verbalizando a Ele, nós estamos dizendo, Senhor, eu só falo para Ti, porque eu sei que é só Tu que pode fazer. E o Senhor espera de nós alguém que seja um bom estagiário. Temos o nosso chamado, o nosso propósito, mas poucos se colocam para fazer, meu irmão. Todos têm um chamado, todos têm um propósito, não é para alguns, é para todos. O Senhor, quando viu e permitiu o nascimento de cada um, quando nós começou a gerar vida no ventre de cada mãe, ali já havia um sopro do Espírito gerando a vida, e ali o propósito, o chamado de cada um já está pronto. Não é um enxoval que vai ser feito depois do nascimento, já estava pronto antes da própria vida de cada um de nós. Então todos têm, mas há poucos que querem se colocar como bom estagiário para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Meu irmão, é muito difícil vir para uma quarta-feira no culto, num frio, mas o Senhor honra aquele que faz o que muitos não querem fazer. Muitos, através de você, vão receber Cristo Jesus, gente que você talvez nem conheça, gente que você não tem nem amizade, mas por você ter saído num dia de frio, vencendo a tua carne, que queria ficar em casa, tomando uma sopinha, deitadinha no sofá, vai receber uma palavra através da sua vida, porque o Senhor faz e entrega a nós algo que transborda. Pessoas que nem conhecem Jesus vão sentir a presença dele através de alguém que fez algo que ninguém queria fazer. Um bom estagiário. Eu não faço porque tem alguém me olhando, mas eu faço porque aquele que está me olhando vai olhar com alegria, vendo que eu estou aproveitando a oportunidade que foi me dada. O Senhor poderia ter chamado qualquer um para estar nessa quarta-feira, mas chamou cada um de nós, e Ele quer ver em nós uma alegria. Claro que cada um de nós tem várias coisas para colocar na mesa. Senhor, é isso tudo aqui que eu preciso. Essas são as minhas necessidades, essas são as minhas aflições, mas o Senhor já sabe. Não adianta você dizer, Senhor, esse é o meu urso, esse é o meu leão. E muitas vezes, meu irmão, a luta não vai embora, porque muitas vezes nós pegamos o leão e o urso como bicho de estimação. Em vez de matar, a gente alimenta. E o urso não vai embora, porque onde está dando alimento ele fica. O leão não vai embora, porque a gente pega o leão, daqui a pouco já está penteando a juba, corta uma unha, faz uma hidratação e vai ficando, e parece ser engraçado, mas muitas vezes, meu irmão, nós encontramos conforto naquilo que destrói a nossa vida. O leão é bonito, é. O urso é um animal poderoso, é, mas não é para andar conosco. Maior é o Deus que está sobre nós, maior beleza está nele. E aí, como um bom estagiário, eu sigo aquilo que quem me contratou pediu para mim fazer. Vá por toda a terra e pegue o evangelho a todas as pessoas. Faça o que ninguém quer fazer. Seja fiel naquilo que foi colocado como responsabilidade para aquele que te supervisiona. Olha para você com alegria dizendo, esse entendeu. Esse está sofrendo as aflições que eu estou permitindo, mas entendeu que não é para matar, mas para deixá-lo mais forte. E maiores serão as responsabilidades que eu colocarei sobre a vida dele e dela, porque estão se preparando para coisas maiores. Davi foi virar rei, e com o rei outras responsabilidades, outros problemas, outras coisas passou, e não vamos abrir aqui, porque senão nós vamos ter ministração por uma semana.
mas só conseguiu passar o que passou quando chegou lá, porque não menosprezou o que um bom estagiário tinha que fazer, cuidou das ovelhas do pai. O que você está fazendo hoje, para muitos, eu nem prefiro nem fazer. Vai para a igreja, vai, me deixa em paz, vai, que eu vou ficar com o controle da televisão para mim. Vai, não me incomoda, vai. Isso, vai. E eu vou mesmo. E eu venho mesmo. E eu não deixo de estar mesmo. Porque não há lugar melhor que eu possa estar senão na presença do Senhor. O meu conforto não está no urso e nem no leão, está na presença do Senhor Jesus, e é lá que eu quero estar. E aí quando você chega, meu irmão, o leão e o urso já chegam com a boca fechada, eles não conseguem nem falar, não conseguem nem rugir, não conseguem nem fazer, vão ter que aprender Libras falar contigo, porque o Senhor fecha a boca. Daniel foi jogado nas covas dos leões, o que os leões fizeram? Nada, o Senhor fechou a boca de cada um deles. Então não há leão que vá bradar sobre você, senão o leão da tribo de Judá, que é o próprio Jesus, aquele ninguém cala. Mas todo o resto é obrigado a fechar a boca, porque em você não pode tocar, porque você é um bom estagiário. Nós temos que entender, meu irmão, que Davi só fez o que fez como rei, porque foi um bom soldado do Senhor. Era obediente à voz daquele que o chamou, e não perdeu a oportunidade para viver aquilo que tinha que viver. Um bom soldado passa por um treinamento, obedece só à voz do comandante, e não acaba escondido atrás dos montes com medo. Os irmãos dele se achavam especiais demais para cuidar das ovelhas. Nós temos no tempo de ficar em casa, nós somos soldados, nós estamos descansando, nós somos mais velhos, isso aí é coisa para ti. Mas quando o negócio começou a pegar, com falta de treinamento e com falta de discernimento de fazer aquilo que ninguém queria fazer, se esconderam atrás do monte. Mas Davi foi aquele que se apresentou: ei, ninguém vai falar do exército do meu Deus. Não, pode deixar que eu vou e resolvo esse negócio. E não era soberba, era a certeza daquele que sabe quem estava com ele e quem o usava. Ele estava indo no nome de Deus e não tinha como dar errado. E aí nós nos encolhemos. Você, muitas vezes, é aquele estagiário que ganha a oportunidade, e quando o patrão vê, está no fone de ouvido aqui, ó. E aí tu pensa, está pegando impulso para falar? Não, está escutando uma música. Meu irmão, eu sei que eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos a opção de estágio. Quando tu viu, estava aqui, ó. Aí jogando tilica, não, mudando a tela do celular aqui. Nós fomos chamados para ser um bom estagiário, e nós perdemos a chance de absorver os conhecimentos para sermos chamados, colocados numa posição de um cargo que o Senhor vai nos dar como filhos e herdeiros na eternidade. O nosso maior cargo não está aqui. Aqui nós seremos sempre um estagiário. O dono da empresa será sempre Cristo Jesus. Ele é o rei. Ele é aquele que controla todas as coisas. E nós somos os bons estagiários. Estamos aqui para fazer o que ninguém quer fazer, mas também seremos capazes de realizar coisas que ninguém pode realizar, porque nós escolhemos estar sendo treinados e preparados pelo Senhor para coisas novas. Um bom estagiário, meu irmão, tem coragem. Você tem coragem? Quando as coisas apresentam na tua vida situações que você não gostaria, do nada a empresa dá uma guinada para baixo, do nada o teu casamento desanda, do nada o teu filho te revolta, do nada aquela gravidez que era certa não dá, do nada a adoção que você queria fazer não dá certo, do nada o negócio que estava pronto dá errado, do nada acontece tudo contrário daquilo que você gostaria. Você tem coragem para continuar firme no Senhor? Você tem coragem para ir para cima do leão e do urso, crendo que, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu, analisando aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho feito tudo certinho, Senhor. Então, se isso está acontecendo, não é desobediência minha, mas é algo que Tu está fazendo para que eu cresça. Alguma coisa Tu está me ensinando, Senhor. Então, me dê discernimento para entender essa luta, e mesmo vencendo, e isso só para mim não basta, Senhor. Eu quero vencer, porque eu creio que não sou eu, mas Tu vence. Eu quero entender o que o Senhor quer me ensinar com essa vitória. Então, me dê discernimento, Senhor, e bora para cima. Então, você, como bom estagiário, tem que ter coragem. Tem que ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? O nosso objetivo, o nosso chamado, o nosso propósito, o que é? Guardar as ovelhas do nosso Pai. Tu tens isso como objetivo? Meu objetivo é comprar um carro, quero uma BM que aperta um botão e estaciona sozinha. Mas tu sabe que para o céu, se tu não fizer nada apertando o botão, tu não vai sozinho.
Mas glória a Deus, você pode ter esse carro. Se esse carro tiver no teu coração uma facilidade para ti, com as mãos que estiver desocupadas, sem precisar manobrar, tu com a mão do bolso ofertando para alguém que está precisando, o Senhor pode te dar. Mas se for para te ficar de braços cruzados, aparecendo para os outros, teu carro estaciona sozinho, tu não vai ter nunca. Porque o Senhor dá conforme o nosso coração. O teu objetivo é uma casa de 3 andares, para quê? Para tu dormir num e a tua mulher brigada dormir no último? Mas não, para abrir espaço para aqueles que necessitam, para ser um ambiente de comunhão. O dia que a igreja faltar luz, faz o culto lá em casa. É conecte o primeiro andar, o segundo e o terceiro. É louvor nos 3 andares. É o inimigo se arrepiando que não consegue passar perto da minha rua, que a minha casa adora o Senhor. O Senhor pode fazer. Qual é o teu objetivo? Eu quero viajar pelo mundo. Em vão é conhecer o mundo se não conhecer a presença do Senhor. O mundo não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar em lugares lindos, maravilhosos. Meu sonho é tirar a foto nas pirâmides. Sabes que aquilo lá é um cemitério, né? Tem aqui na fazenda, muito mais perto, muito mais barato. Eu quero lá no Grand Canyon. Oh, maravilhoso, tem um monte de buraco nos bairros. Tira a foto ali, está tudo certo, irmão. Mas você quer viver um lugar extraordinário, onde ninguém pode te tirar e onde só o Senhor pode te colocar? É aqui mesmo. É aqui. Aqui onde? Aqui, ó. A presença do Senhor está em você. Não existe no mundo um lugar que você possa encontrar, se não olhar para dentro. O Senhor está em você. A gente tem que ser proativo, meu irmão. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. O texto diz que Davi ia até o acampamento com Saul, mas voltava para cuidar das ovelhas do pai. A gente cuida das ovelhinhas. Não, Senhor, pode deixar. Estou ministrando, estou nos conecte, estou ajudando, tal, não sei o quê. Mas quando aparece uma oportunidade de um cargo maior, esquece as ovelhas. Não, mas agora eu sou líder. Tinha que cuidar das ovelhas também? Aí fica puxado para mim. Esqueci das ovelhas, volta lá, as ovelhas não estão mais. O leão e o urso, ó. Faço o que eu tenho que fazer, mas não abandono aquilo que já foi me entregue. São coisas mais, o Senhor vai me dando mais, vai me capacitando para mais. Então eu vou fazendo cada vez mais. Não é ativismo, é capacidade que o Senhor te dá para ser proativo. Nós temos que ter personalidade como um bom estagiário. Davi foi para lutar e Saul disse, não, vem aqui, bota minhas vestes, bota minha armadura. E ele pequenininho, não dá, não consigo nem mexer. Não dá, deixa que eu vou com a minha roupa mesmo. Meu irmão, tem gente que não faz o que precisa ser feito, não vá onde precisa ir, porque quer vestir o propósito do outro. Eu só vou se eu tiver tal carro. Eu só vou que se eu tiver tal dinheiro na conta. Não, o sinal do Senhor é que se a minha casa acontecer isso. Não, o sinal do Senhor já chegou. Onde é que está o sinal do Senhor? Teu coração está batendo? Esse é o sinal do Senhor para você fazer. E vai com aquilo que você tem, que não queira botar pretexto, eu não vou porque eu não tenho tal roupa, eu não vou porque eu tenho tal carro, eu não vou porque a minha bicicleta é isso, eu não vou porque o meu tênis é aquilo, eu não vou porque a minha calça está meio descosturada. Meu irmão, o Senhor espera que você vá do jeito que você está, e quem receber não vai ver você, mas vai ver o próprio Cristo em você. O bom estagiário vai representando a empresa e não a ele mesmo. A gente está sempre arrumando uma desculpa. E a gente, às vezes, em vez de ser Davi, a gente se torna os irmãos dele. Fica em casa. Eu já fiz a minha parte, preguei para 2, bati a meta, está pago. Não, esse ano agora é só esperar o celebration. Já fui nos Connect todos, cantei uns 2 louvor, chorei umas 2 vezes no culto, já orei umas 3 vezes, senti a presença do Espírito Santo uma vezinha, foi fraco, mas meu Deus, foi tremendo, bati a minha meta. Tudo aquilo que eu queria nesse ano acabou, já só o celebration. O Senhor espera de nós uma sede insaciável pela presença dEle. Quero mais, mais e mais. E por que Ele quer que tu tenha mais? Porque Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de amor, de discernimento, de conhecimento. Então Ele quer que a gente busque cada vez mais. Nos contentamos com um copo d'água. A gente tira por nós, meu irmão, quantos copos d'água tu toma no dia? A gente ali, está o pastor Tom, a gente se matando ali para estar com o corpo mais ou menos parecido com o Cauã Remo. Estamos longe? Estamos. Mas a gente está tentando. E aí a gente vai fazer dieta. Qual é a orientação do nutricionista ou aquele que monta a dieta? No mínimo de 4 a 5 litros de água por dia. Tem hora que tu olha a água, meu Deus, de novo. Mas tem que tomar, hidratar. É necessário. E muitas vezes a gente tem isso com o Senhor. Ir para a igreja de novo?
Eu já fui na segunda a mais, né? Segunda a mais pode ser uma quarta a menos, um domingo mais ou menos, e a semana que vem eu divido em outras partes, e assim vai. É uma matemática injusta. Se eu estou com o Senhor, eu quero mais, para quê? Para dividir. Aí eu entrego mais, sirvo mais, obedeço mais, estendo mais a mão, trago mais gente, vou multiplicando aquilo que o Senhor tem me dado e multiplico dividindo e não guardando. Um bom estagiário faz aquilo que precisa ser feito. A gente não pode viver pelos sonhos dos outros, meu irmão. Davi nunca quis ser soldado. Os irmãos dele foram soldados, tinham uma idade, foram. Mas o Senhor colocou ele numa posição maior do que qualquer outro soldado. Não viveu o sonho dos outros, viveu aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, cuidar das ovelhas do Pai. E ele fez tão bem, que quando foi chamado para fazer algo maior, fez maior do que qualquer outro soldado. Ele foi melhor do que qualquer outro do exército, ele fez melhor do que todo o exército. Um só homem. Basta você para vencer aquilo que tem atacado a tua família. Basta você para transformar a tua cidade. Basta você para transformar esse mundo. Não, pastor, aí já é heresia. Tudo é possível àquele que crê. Basta um para tudo acontecer. Qual é a diferença? A fé. A gente não crê. Nós não podemos ter pressa. Nós não podemos estar agoniados, entender o tempo do Senhor. Davi recebeu a unção. Quando ele recebeu a unção, ele sabia que era a unção do reinado, mas continuou servindo Saul, até a hora que o Senhor fez a transição. O Senhor já derramou para você uma função e uma unção de reinado. Você vai reinar sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre o ambiente onde você está. Nós fomos chamados para reinar, porque nós somos o quê? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o reino dele está em mim, e onde eu estiver com Cristo Jesus, ali o reino vai ser estabelecido. Então nós fomos chamados para reinar, mas há um tempo de preparo. O Senhor vai nos capacitar com leões e ursos que vão aparecer. Vocês terão aflições, tem bom ânimo. A linguagem do Senhor foi outra. Lá naquela época era uma coisa. Hoje o Senhor podia ter falado para mim: vocês vão enfrentar um monte de urso, de leão. É a nossa realidade essa hoje? Trocou por outra. Aflições. Mas são os problemas que se levantam contra nós. Quem aqui já não acorda e escuta o leão no ouvido? Imposto de renda, sei lá, alguma coisa. Uma multa do carro que esqueceu para pagar, um imposto do carro, seguro. Uma enfermidade. Às vezes é a mulher. Acontece lá em casa às vezes. Aí eu olho, não é a Lígia. Eu digo, opa, esse aqui é mais tranquilo. É o leão, é o urso que do nada tu olha, coisinha linda, baixinho. Ele se levanta, misericórdia. Ui. Mas maior é aquele Deus que está em nós do que qualquer coisa que se levanta no mundo. O urso pode ter muito alto, pode ser o maior urso do mundo, mas não chega aos pés do Senhor que está sobre mim. Então eu continuo sendo um bom estagiário, fazendo aquilo que eu fui chamado para servir, apresentar Cristo Jesus. O Senhor está nos colocando para praticar e aprimorar as coisas que Ele tem colocado no nosso coração, que é a própria palavra. E nós, sendo Cristo, servindo como Cristo, servir Cristo é servir pessoas. Se você quer saber se você é um bom estagiário, qual é o teu trabalho? Servir pessoas. Você tem servido pessoas? Ou você tem se servido a si próprio? Sabe criança quando não tem com quem brincar? Olha só, tu quer um suco? Ai sim, obrigado. Olha, você não está mal, quer uma oração? Sim, estou bem mal. Eu vou orar por você. Aí bota aqui, vem aqui. Senhor, abençoa. Nós servimos a nós próprios. Nós vivemos um sentimento de vitimismo. Vida, azar, Senhor, olha só, o ursinho me pegou, aí o leão me mordeu no calcanhar. O Senhor está dizendo, já não é mais tu, mas eu estou em ti, que medo é esse? Nós somos um bom estagiário, e nós somos estagiários de quem? Você está servindo a quem? Se você serve a Cristo Jesus, não há medo.
Nós nos escondemos atrás das muralhas, dos muros, de tudo quanto é coisa que apresente maior altura que nós vivemos igual os irmãos de Davi. Primeiro o berro de Golias, correr para estar no morro. Nós temos que crer em quem nos chamou e para quem nos chamou e para onde vai nos levar. Se tu não crê nisso, meu irmão, esquece, levante e vai embora. Começa de novo. E todo momento que nós viemos na presença do Senhor no culto, o que o Senhor quer nos fazer? Às vezes o que nós pedimos, temos que precisar para o Senhor, pedir para o Senhor assim, igual o cego Bartimeu, o que tu queres? Eu digo, Senhor, às vezes eu digo para o Senhor, Senhor, aperta no botão de reset, recalcula a rota, restaura as configurações de fábrica, porque no percorrer da nossa vida, a gente vai instalando os aplicativos que não é para instalar, um joguinho que não é para jogar, umas aventurazinhas que não é para jogar, e daqui a pouco aquilo vai gerando um vírus, uma contaminação, e aquilo que era bom já não funciona direito, e a gente vira como um aparelho eletrônico, e daqui a pouco começa, isso aqui está estragado, vou trocar por outro, não funciona mais, não tem memória, a bateria não aguenta, não, é porque tu começou a fazer coisas que não deveria. Então peça para o Senhor, não troque a mim, Senhor, mas restaura as configurações de fábrica. Tira de mim a soberba de ser um grande homem, mas me torna o menor de todos, como tu fosse, como um bom estagiário, sem fama, sem alarde, sem grandes famas, sem grandes crachás, mas com uma importância, e principalmente com o desejo de servir, Senhor. Para onde tu me chamares, eu sei que tu vais agir através de mim. Não tem nada a ver com aquilo que eu posso ou não fazer, com aquilo que eu tenho ou não para entregar, mas com aquilo que tu pode ou não fazer sobre a minha vida. Mas é uma decisão. Davi se tornou rei? Sim ou não? Como é que ele se tornou? Primeira coisa, Deus olhava o coração. Como está o teu coração? Talvez você saia daqui essa noite dizendo, poxa, a pregação lá achei interessante. Tem alguns que vão dizer, não gostei muito não, porque as pessoas são assim, o que é bom para um não é bom para o outro, e faz parte. Mas independente daquilo que o Senhor está falando através da minha vida e do jeito que entrou no seu coração ou não, eu pergunto para você, como é que está o teu coração hoje? Aflito? Fechado? Cheio de raiz de amargura? Ou está sedento, com a porta aberta, esperando o Senhor entrar e fazer uma mudança? Como é que está o teu coração? O Senhor disse para Saul, não te engana, não vai pela aparência, não vai por nada disso, porque eu não olho essas coisas. Então, meu irmão, tu olha para mim assim, dizendo, o pastor Jean, grandão, né, faz Muay Thai, musculação, para mim chegar ali é difícil, complicado, tá lá na plataforma, microfone, tá ali a história do ditado popular, né? Tá com uma baita moral na igreja. Que moral na igreja, meu irmão? Que moral? Eu não quero ter moral na igreja, eu quero ter intimidade com o Senhor. E o corpo não tem nada a ver, meu irmão, às vezes tu é mais gordinho, e talvez tu chegue no céu mais rápido que eu, que sou mais fisicamente enquadrado dentro do padrão. Eu só vou para a academia para não engordar de novo, porque eu fiz uma bariátrica, a Unimed não vai pagar outra, senão até voltar para comer, porque comer é gostoso. E muitas vezes a gente quer usar a armadura do outro, porque não sabe a história. Eu não vou para a academia para ficar bonito, lindo, para chamar atenção, e eu me preocupo muitas vezes de não ficar tão grande, falando isso fisicamente, né? Agora, para sair um pouco da pregação para você, às vezes entender como a armadura de um não serve no outro. Porque eu creio que eu, fisicamente, não posso chamar mais atenção do que a palavra que eu ministro, porque maior é o Senhor do que a mim, que sou só homem. E eu uso isso para cuidar da minha mente, porque eu sei que se eu começar a engordar, se eu sair dos cuidados que eu faço hoje, eu vou voltar para um lugar onde eu não quero mais voltar. Eu começo a engordar, meu irmão, meu psicológico viveu com esse trauma há muito tempo. Então, se eu começar a 2, 3, 4, 5, 6, 10 quilos, eu vou entrar numa pira que eu não consigo mais, eu vou cair em depressão, eu não quero voltar para esse lugar. Então, eu me cuido. Não é questão de estética, é cuidado para mim não cair num lugar onde o Senhor me libertou. Então, antes de querer a armadura que cada um usa, procura saber a história, por que ele usa. E aí você vê que talvez a sua armadura é melhor do que a minha. Mas busca aquilo que o Senhor quer colocar para te revestir. Não busque vestir a roupa de outro. O Senhor tem umas novas vestes para nos entregar. Segundo lugar que fez Davi rei, ele nunca fugiu da luta. Deixamos de viver grandes coisas para o Senhor, porque a primeira luta que tem a gente se encolhe. A gente desiste, a gente foge, a gente chora, a gente desanima, a gente se entrega. A gente já pega aquele sentimento de derrota.
não vai dar certo, não é para mim, não é meu chamado, não dou conta. Mas desde quando o Senhor disse que nós daríamos conta? Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Tu acha que eu dou conta de subir aqui quarta-feira e ter uma palavra para ministrar? Esquece, meu irmão, se depender de mim, chega toda quarta-feira, eu vou toda quarta-feira fazer igual o preto, só repetir. Chega quarta-feira que vem, eu trago essa porque eu já meio que estou decorado. Porque não é eu, é o Senhor que dá, eu só tenho que fazer a minha parte, buscar, Senhor, me usa, com meus defeitos, com os meus pecados, com as minhas dificuldades, com a minha imperfeição, me usa, Senhor, novamente numa quarta-feira. Não tem nada a ver com a minha capacidade, mas com o meu pedido, Senhor, mesmo eu sendo errado, me ajuda a pregar a Tua palavra, porque eu sei que a fé vem pelo ouvir, e eu pregando, eu também ouço, eu também me fortaleço. Então, nós estamos tudo no mesmo cargo, somos todos bons estagiários. Terceiro ponto que fez Davi virar rei, ele tinha compromisso com o pai. Os irmãos não queriam fazer, 7 ficavam em casa, e ele nunca usou como desculpa, e muitas vezes nós usamos o irmão como desculpa. Eu também não vou, porque o fulano não vai. Eu também não vou orar lá na frente, porque o fulano não vai. Eu não vou lá na frente receber uma oração, porque ninguém foi. Eu não vou na igreja hoje, que a grande maioria não vai na quarta. Eu não vou hoje, porque não é o bispo que prega. Eu não vou hoje, porque não sei o quê. Eu não vou hoje, porque a minha esposa não vai. Eu não vou hoje, porque o marido não quis ir. Eu não vou hoje, porque meus filhos estão chorando. Eu sempre tenho uma desculpa. Eu não sei o que os outros querem fazer, eu sei aquilo que eu desejo. A salvação individual, onde o Senhor está, é ali que eu quero estar. O esposo não quer vir, quem é que vai salvar o teu esposo? Alguém tem que vir. Alguém tem que vir receber. Senão, como é que vai ser derramado na tua casa? Alguém tem que vir buscar. Minha esposa não está vindo, meu esposo não está vindo, alguém vem. Meu irmão, por muito tempo eu fiquei afastado da igreja, eu sempre falo, muito tempo faz que eu não falo mais, vou falar hoje de novo. Hoje eu vivo algo que não foi eu que paguei o preço. Claro que a gente sabe que o pagar o preço, eu não estou falando do Senhor, que Ele que pagou o preço para cada um de nós, mas o meu chamado, eu estar aqui envolvido na igreja, trabalhando na igreja, sendo integral da igreja, sendo responsável por tudo aquilo que eu sou na igreja, através do bispo Fernando que me confiou, que eu creio que é o Senhor colocando no coração dele, não tem nada a ver com o preço que eu paguei, mas foi a minha esposa, porque muitas vezes ela foi para a igreja sozinha, e eu dizia para ela, eu não vou e não quero saber disso. Ela não deixava de vir. E ela chegava em casa e eu ainda brigava com ela, cara, de novo para a igreja, não adianta, eu não vou. E quando eu vinha de cara feia, arrumava encrenca, reclamava, achava defeito, e ela nunca deixou de vir, comigo reclamando ou semigo, como diz o ditado, ela sempre veio. E hoje eu vivo algo que eu não paguei o preço, mas alguém se decidiu pagar. Nós estamos aqui porque alguém pagou o preço, Cristo pagou. Se dependesse de nós não estaríamos salvos, não poderíamos estar aqui ouvindo uma palavra que traz a nós o entendimento que nós fomos chamados para ser um bom estagiário, mas o Senhor pagou. E você está aqui, meu irmão, não só por você, através de você, muitas outras pessoas conheceram Cristo Jesus, mas precisa ser pago o preço, então eu venho. E aí quando você serve pessoas, cuida de pessoas, o Senhor cuida de você. E não é uma barganha, a gente faz porque servir os outros nos alegra. Servir os outros tira de nós a preocupação dos nossos problemas. E quando você vê, o teu problema já se resolveu, porque o Senhor não deixa abandonado aqueles que o servem. Davi virou rei porque sempre reconheceu que era Deus agindo. Eu não venho para cá e quando eu saio daqui, eu não saio dizendo para você assim, quem já falou comigo sabe, e não é eu, né? Graças a Deus nós fizemos parte de um corpo pastoral que sabe exatamente o que é, o que representa e o que foi chamado para fazer. Nós somos só mensageiros. Pode descer e perguntar para qualquer pastor depois que desce, cara, que palavra, cara, tu é top. Todos vão dizer a mesma coisa, cara, não é eu, é Jesus. Graças a Deus Ele me usou e mais uma vez permitiu eu participar da festa. Não sou eu sempre vou falar, não é eu, é Jesus. Não sou eu, não é eu que faço, não é eu que tenho a palavra, não é eu que... Eu só busquei, o Senhor me dá sensibilidade para entender o que tu queres entregar para a igreja. Eu fui, busquei, a gente tem a nossa parte, não posso descredibilizar a parte do pastor. Muitas vezes, como o bispo fala, 40, 50 minutos de ministração, é uma semana de estudo. É ouvindo, é vendo situações, o Senhor se demonstrando de várias maneiras, aí tu monta todo um contexto para trazer para você aquilo que o Senhor quer entregar. Nós temos o nosso trabalho sim, mas é o Senhor que faz. Nós temos que reconhecer, eu só faço porque é o Senhor fazendo, eu só estou prosperando porque é o Senhor, a minha empresa só está dando certo porque é o Senhor colocando a mão, o meu casamento só está protegido porque é o Senhor, não é porque eu sou bonito, porque eu sou lindo, porque nós não somos, não se engana. Se todos nós começarmos a olhar um para o outro na carne, a tua mulher vai achar alguém mais bonito, você vai achar outra mulher bonita,
Mas o Senhor prepara a nós um olhar espiritual e nós vemos a pessoa conforme o Senhor quer que ela seja vista por nós, como um presente de Deus, e você começa a olhar para ela e ver que não tem ninguém melhor nesse mundo. E ela começa a olhar para você como sendo você o melhor homem do mundo, mesmo tendo os efeitos, mesmo não tem muito cabelo, né? Uma barba branca, mas a mulher olha, meu Deus, que lindo, adoro um careca. Ah, adoro um cabelo branco, adoro um cabelo preto, adoro sem barba, adoro com barba, porque é o Senhor que faz o gosto, o Senhor que gera o amor. Mas é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que gera. Se tornou rei porque se apresentou numa luta onde ninguém quis se apresentar, para defender aquilo que carrega. Você carrega Cristo Jesus. Você se apresentou como filho, como herdeiro? Ou você é aquele que no trabalho, não vou falar muito, né, porque eu também não gosto que eles fiquem sabendo que eu sou crente. Tem vergonha? Ai, não vou orar não, porque eu fico com vergonha. Aí chega em casa com um monte de coisa na cabeça, porque o Espírito Santo fala, cara, se eu tivesse falado assim, se eu tivesse feito assim, mas eu tenho vergonha. Não vou falar com a da igreja que eu tenho vergonha. Mas Davi disse, não, deixa que eu resolva esse negócio aí. Como é que o cara se levanta para falar do Deus vivo? Não, deixa que eu vou lá. Eu vou porque aquele que me fez matar os ursos vai fazer eu matar esse cara aí também, que é o mesmo Deus. O Senhor está nos colocando em situações que a gente se encolhe, não tem vergonha. Eu tenho vergonha de dizer para a minha situação que há um Deus em mim que é maior. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar para o inimigo. Se o diabo aparecer lá em casa, meu Deus do céu, me dá uns frios na espinha. O diabo não pode nem chegar perto da tua casa, meu irmão, porque maior é o poder que está em você. Nós queremos reinar na nossa vida e fazer as coisas, mas nós não entendemos que já há poder de Deus sobre nós, já há um poder de reinado sobre a nossa vida. Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para ser bons estagiários e não tem nada a ver com o cargo. É uma questão de posicionamento. Eu quero te servir. Eu quero ser o menor. Numa empresa, quem é o menor? É o estagiário. É que todo mundo passa para fazer as coisas chatas. No reino é assim, no mundo, as coisas chatas é os crentes que fazem. Se tu for olhar pelo padrão do mundo, os crentes fazem o quê? As coisas chatas, o que ninguém quer fazer. É o crente que se reúne para entregar marmita para aquele que tem fome. E a gente sabe que é cristão, mas todo mundo usa o termo crente, né? Os crentes chatos, os crentes chatos ali, já entregando comida, entregando cobertor, acho que vão para o céu por causa disso aí. Aí não fazem, e quando a gente faz, isso é criticado, mas a gente faz o que ninguém quer fazer. Nós no mundo somos estagiários. O que ninguém quer fazer, larga para o crente. Quando alguém vai pedir ajuda, ninguém quer ajudar. Quem sabe que a gente faz uma ação social aqui, a pessoa não tem nada para ajudar, mas vai lá no CI, eles ajudam. Eles mandam para o estagiário fazer o que é chato, mas mandam para nós, porque sabem que nós, como bom estagiário, resolvemos. Eu não posso te ajudar, não tenho nada, querido, mas tem o Vale Benezel, acho que o pessoal que ajuda com o pessoal de droga aí, o pessoal fala bem pra caramba, né? O pessoal que tem problema com droga aí, os viciados, eles atendem lá, isso, manda lá para os estagiários, lá o estagiário resolve. Esse negócio, não, vai para a igreja, vai não sei o quê, e assim, manda para os estagiários. Nesse mundo nós somos estagiários, e para mim, no mundo, não há cargo melhor do que os estagiários. O mundo só está de pé, porque ainda existem os estagiários. Então que você seja, essa noite, alguém renovado pelo Senhor, como um bom estagiário. Se alegre, não busque grandes cargos no reino. O maior cargo é o Senhor, e abaixo dele só existem os bons estagiários. Seja um bom estagiário, e que você saia daqui essa noite, feliz, porque o Senhor te chamou para o melhor cargo desse mundo, e nesse mundo, seja um bom estagiário.